Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Eu quero ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 4. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse é um dos famosos textos usados para falar da doutrina da eleição. Eleição é a escolha de pessoas que irão ser salvas por Deus. Ou seja, nós somos salvos porque Deus nos escolheu. E graças a Deus por isso. Mas a prova da salvação é a santificação. Paulo aqui diz aos cristãos da cidade de Éfeso, da igreja que ficava localizada ali, que Deus os escolheu, os salvou para serem santos na sua presença. Nós sabemos que a igreja foi chamada para fora do mundo. E santificação é exatamente isso, separação. Deus separou o seu povo entre os demais para que esse povo possa cumprir a sua vontade. E eu quero falar sobre santificação no início, no meio e no fim da vida cristã. Ninguém pode dizer que é, de fato, um cristão autêntico sem santificação. É por isso que eu quero abordar nessa palavra a santificação, porque nós só somos cristãos verdadeiros porque somos separados para Deus. Então eu quero abordar os 3 estágios da santificação. Então, vamos observar. O primeiro estágio da santificação é o seguinte: a santificação tem um começo definido na regeneração. Então, a santificação está intimamente ligada à regeneração. Então, quando somos salvos por Deus, quando nascemos de novo, e isso é um ato soberano de Deus, nós somos separados automaticamente do mundo. Nós paramos de viver na prática constante do pecado e começamos a viver na prática da santidade. Começamos a viver de acordo com a vontade sagrada de Deus. Então, o pecado não reina mais no nosso corpo e agora nós oferecemos os nossos membros como instrumentos para a justiça de Deus. Nós sabemos que no início da nossa vida cristã há uma mudança na nossa moralidade. E essa mudança é uma mudança notável.
As pessoas que estão à nossa volta observam isso. No início da nossa trajetória de vida com Deus, paramos de beber, de fumar, de mentir, pagamos as pessoas que devemos, devolvemos as coisas que pegamos emprestados, as coisas que pegamos com os outros, as coisas que estavam emprestadas conosco. Então há uma mudança na nossa moralidade. Nós começamos a viver de uma forma bíblica. Então, esse é o primeiro estágio da santificação, bem no início da nossa salvação. Quando Deus nos transforma, quando Deus nos traz de volta para a vida espiritual, porque estávamos mortos, então essa santificação começa a agir na nossa vida, na nossa mente, na nossa vontade, nos nossos sentimentos. Os nossos pensamentos mudam, os nossos sentimentos mudam, a nossa vontade muda. Isso tudo por causa da santificação. O segundo estágio da santificação é o seguinte: a santificação aumenta por toda a vida. E quando nós falamos de santificação, de forma geral, nós nos referimos a esse estágio aqui, a esse processo. Porque a santificação é uma coisa contínua, não é um ato acabado. Então, se a santificação tem um começo definido no início da nossa trajetória com Deus, ela perdura durante a nossa vida. Então, à medida que nós vamos caminhando com Cristo, nós vamos crescendo nessa vida santa. E é interessante que quando nós vivíamos no pecado, quando o pecado reinava na nossa vida, nós sempre crescíamos no pecado, nós sempre pecávamos mais. Agora, com Deus, nós crescemos em santificação. E isso significa se tornar semelhante ao Filho de Deus. Então, nós nos tornamos semelhantes a Cristo durante a nossa trajetória. E isso jamais acabará. Então, antes éramos escravos do pecado, quando não éramos cristãos. Então, tá aqui. Nós vivíamos aqui embaixo. Nos tornamos cristãos, nascemos de novo, e isso teve aquilo que chamamos de santificação no início da nossa salvação. E aí começamos a caminhar e então entramos nesse processo de santificação e vamos crescendo diariamente. Isso nunca vai parar, isso nunca cessará. E o terceiro e o último estágio da santificação na Escritura é o seguinte: a santificação se completará na morte em nossa alma e quando o Senhor retornar em nosso corpo. Então, quando nós morrermos, quando a nossa alma deixar esse corpo que é corrompido pelo pecado e entrar na presença de Deus, nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que coisa nenhuma que é contaminada entrará na Nova Jerusalém, na presença de Deus, no céu. Somente aquilo que é santo estará na presença de Deus. Então, a nossa alma, ela será aperfeiçoada quando abandonar este corpo, quando deixar este corpo e habitar com o Senhor. Mas a nossa santificação só estará perfeita, só estará completa
quando o Senhor retornar e então recebermos o nosso corpo glorificado, transformado, já não sujeito mais ao pecado, e então seremos semelhantes a Cristo. E aí sim, de uma vez por todas, nós estaremos totalmente aperfeiçoados na santificação. Então, meus irmãos, tenham isso em mente. Deus nos salvou para a santificação. Deus nos elegeu para sermos irrepreensíveis em sua presença, para vivermos de acordo com a imagem do seu Filho. Deus os abençoe, em nome de Cristo.